É gostoso. Vamos lá então. Até estava conversando aqui, né, Drica, sobre a questão da representação, né? Os sistemas de representação, inclusive a tal da representação democrática, né? E a relação que isso tem com o ressentimento. Por que o ressentimento, né? O ressentimento é um campo fantástico, esse do ressentimento. É como se fosse uma matéria infinita da humanidade. A gente precisa cuidar muito bem dessa questão do ressentimento. Por quê que é preciso cuidar dessa questão? Porque o ressentimento é a condição do poder. Aquilo que a gente chama de miséria afetiva implica o ressentimento, né? E é incrível como o ressentimento consegue ser universal no campo humano. Não é à toa que Nietzsche chegou a dizer que a reatividade humana, o tipo reativo, é a essência do homem. Né? Claro que é uma essência fabricada historicamente, portanto é uma essência do tempo, não é uma essência metafísica fora do tempo. Senão a gente ia acreditar em Deus e acreditar em falta, né, desse ponto de vista. Uma falta humana com Deus que nos resgatasse. Mas é uma essência produzida no tempo, portanto. E essa essência produzida no tempo do homem nos constitui numa zona comum que nos torna idênticos desse ponto de vista, sejamos de esquerda ou de direita. Eu acho que esse é o buraco que ainda está para ser descoberto ou desconstruído no modo humano de desejar, né? Sejamos nós sujeitos de interesse, livres empreendedores, liberais, neoliberais, capitalistas, etc. Sejamos nós social-democratas, ou socialistas, ou comunistas, ou mesmo anarquistas, que a princípio, aparentemente, os anarquistas estariam mais incólumes nessa questão. Na verdade, se a gente escavar um pouquinho mais fundo e tomar muito cuidado com o uso que a gente faz dos nossos afetos, a gente vai perceber que o ressentimento é uma espécie de terreno comum do desejo humano, né? E por que a gente está falando do ressentimento? Porque o ressentimento ele implica uma espécie de estado em nós, sem o qual não haveria o estado fora de nós. Ou mesmo um estado como um instrumento, como um aparelho que nos captura ou que vira uma condição de governo sobre a vida, de ingerência sobre a vida. Não haveria isso. Então, o ressentimento é uma condição, né? Não é que ele vem antes, acontece junto, né? Há uma coexistência entre o processamento subjetivo, né, ou a produção subjetiva do ressentimento, né, e a objetivação do Estado. É por isso que a evolução disso, né, dos estados transcendentes, dos estados arcaicos, dos estados evoluídos, dos estados-nações, que são agora os modelos de Estado que realizam o capitalismo, por exemplo, estados totalitários, social-democratas, socialistas, comunistas, atingem um máximo de refinamento quando eles se interiorizam. E eles não se interiorizam sem o ressentimento. Quer dizer, o Nietzsche chamava isso de má consciência, né? Essa interiorização do Estado em nós é a nossa má consciência. Mas não apenas uma má consciência material, por impossibilidade de efetuar as nossas forças, as forças ativas voltam-se contra nós mesmos. Não é meramente isso. É, na verdade, uma formalização em cima dessa impotência.
a constituição do sujeito. Então, o que a gente chama de sujeito moderno, né, não há constituição do sujeito moderno sem a própria má consciência. O sujeito moderno já é a nossa má consciência. Então, aí começa a ficar, né, ao mesmo tempo fácil e ao mesmo tempo mais complexo. Por quê? Porque aqui a coisa fica dura, fica difícil no sentido de que como é que eu vou admitir, como é que nós vamos admitir que o sujeito moderno é fundado na má consciência? O que é a má consciência? É o mal que vem de dentro. É uma espécie de aceitação de que nós temos uma natureza má, que precisa de uma forma que a resgate. E essa forma pode ser sofisticada como a forma espiritual de um sujeito. E não simplesmente a forma ideal de um Deus. De um Deus que levaria a humanidade para o campo da religião, mas a forma espiritual de um sujeito que levaria a humanidade para o campo da moral. Então, aqui vai haver uma coincidência entre a moral burguesa e a moral socialista ou revolucionária, por exemplo. E é isso que a gente precisa desconstruir. Foucault já dizia muito bem, né? A esquerda não pode reivindicar o Estado de Direito para legitimar as suas lutas, os seus combates, os seus movimentos. Porque o Estado de Direito não é nenhuma invenção burguesa. O Estado de Direito é uma invenção do Estado mais arcaico. Não existe lei sem um déspota. É o déspota e o aparelho de captura que inventa a lei. A lei é um regime de regulação em tempos de paz para a instauração e o desenvolvimento de um regime violento, que é o regime de captura de Estado. Agora, já o Estado burguês reivindica para si o Estado de Direito. Mas, obviamente que, se você acredita, se você realmente é um moralista devoto, você pode até acreditar que o Estado de Direito, né, e o sujeito de direito, ele ascenderia a um regime de autoridade, né, que o resgataria, que o tornaria livre, que o tornaria legítimo, né? Não apenas um legítimo representante, mas um legítimo fruidor dessa realidade. Ou seja, se constituiria como uma natureza livre na própria constituição do Estado de Direito em si, dentro de si, como sujeito de direito. E aí, bom, então, claro, a gente até, antes de começar aqui, a gente tinha falado em levantar o contraponto disso. Né? O que é o contraponto disso? É a exconjuração do Estado. E aqui se trata principalmente da exconjuração do Estado em nós. Existem teses de um antropólogo chamado Mauss, que acabaram inspirando um outro antropólogo, um etnólogo, chamado Pierre Clastres, que escreveu uma obra chamada A Sociedade contra o Estado, entre outras. E o Mauss já detectava as práticas, por exemplo, entre os índios havaianos, como Potlatch, que eram práticas de exconjuração do estoque. Porque o Estado implica um estoque, uma vontade de estocar, uma apropriação que estoca. E o Potlatch é uma instituição, a gente pode falar em outros momentos aqui, desenvolver isso, eu posso até começar a expor uma bibliografia de pesquisa para quem se interessar. O Potlatch é um ritual, é um instituto, uma instituição que celebra o consumo do excedente, convidando outras tribos para compartilhar e consumir esse excedente. Gerando o quê? Gerando uma produção intensiva de desejo e uma distribuição
até se dizer nômade, uma distribuição coletiva da própria energia consumida, uma espécie de redistribuição, uma redistribuição comunal. Né? Então haveria uma apropriação comunal do excedente, que impede que o estoque se monopolize. Né? Ou seja, ele já é um instrumento de desconjuração do Estado. Depois o Pierre Classes vai falar de outros elementos de desconjuração do Estado. Né? Ele vai dizer, por exemplo, que a chefatura entre os primitivos são institutos de desconjuração do Estado. Mas como? A chefatura, a chefia, não é o próprio Estado encarnado? Não. É o contrário que se dá. Enfim, para a gente explicar aqui mais rapidamente falando, de modo bem esquemático, o chefe, por exemplo, né, em época de guerra, o chefe, ele comanda, né, ele lidera, né, ele orienta as práticas guerreiras. Né, mas, em tempos de paz, ele precisa não só falar muito e ninguém ouvir, ou seja, a palavra dele perde eficácia enquanto comando, que na época da guerra é essencial, na época de paz ela perde eficácia, então ele tem o dever de falar muito e ao mesmo tempo os seus não têm dever nenhum em ouvi-lo, né, e nem ouvem, e ao mesmo tempo ele tem um dever de dar muitos presentes, ou seja, ele não pode acumular bens e riqueza. Então há um duplo movimento de desconjuração, ao mesmo tempo a palavra de comando, né, que é uma espécie de captura semiótica no uso da linguagem, e uma captura material de acumulação ou de produção de estoque. Em dois movimentos simultâneos se desconjura o Estado através da instituição da chefatura. Né? E um outro instituto de desconjuração do Estado entre os primitivos é a guerra. Olha que interessante, a guerra. Mas o que é a guerra? Mais ou menos o seguinte, vamos pensar aqui de modo intuitivo e espontâneo. As tribos, com suas aldeias, com suas famílias, com suas linhagens, vamos falar em linhagens, né? Porque o modo de organização dito primitivo, e aqui a gente diria mais do que, ou menos do que primitivo, a gente chamaria essas sociedades, como diz Deleuze, de sociedades de desconjuração do Estado, a organização se dá por um certo uso da terra, um uso itinerante dos territórios, né? Você se serve dos territórios para se efetuar, para extrair deles, se efetuar neles, e ao mesmo tempo uma organização que se codifica pelas práticas de aliança e filiação, sendo que a aliança é dominante em relação à filiação, e aí seria já o aspecto da linhagem e território. E essas linhagens não podem ser muito extensas, elas não podem ser excessivamente extensas, por quê? Porque elas tendem a criar uma espécie de fixação de centro. Então essa fixação, esse centro, né, exemplo, você pega lá, sei lá, as 12 tribos judaicas, que você vê as referências na Bíblia, né, ou no Antigo Testamento. A Bíblia é um livro fictício inventado depois, mas o Antigo Testamento. Você tem lá uma das tribos que se estende muito, né, que tem o seu fundador, patriarca, sendo Abraão, não é isso? Existe uma prática guerreira entre os primitivos que não deixa um pai ancestral se fixar como primeiro ou como origem da ordem. Ao contrário, né? É sempre uma pluralidade que domina. E ao mesmo tempo não se expande, não se estende o suficiente, porque inclusive no seu modus operandi de efetuação não há como isso se manter sem algum tipo de burocratização ou de captura de poder. Então o que se faz? Você quebra a linhagem antes dela se estender demais. E é isso que é a ruptura das alianças. Você cria um tipo de aliança
até um certo ponto, e um tipo de guerra, de disruptura, de disjunção que faria com que essas tensões se fragmentassem. Existe um livro muito interessante a esse respeito, que é Os Nuer, do Evans Pritchard, não sei se é assim que se pronuncia. Os Nuer é um povo africano, né, lá do lado da Etiópia, que tem essa prática da fragmentação das linhagens. Então, não deixa se estender demais. E é uma maneira de desconjurar o Estado também. Então, essas são práticas de desconjuração do Estado, né? Acumulação de estoque, ou da captura semiótica, ou mesmo da expansão das linhagens a partir de um centro, que não deixam o Estado nascer de modo exterior. Então, o Estado não viria de fora, né? Mas como é que pode nascer o Estado, então? O Estado vem de dentro? Mas aí, é como diz Spinoza, nenhuma morte vem de dentro, toda morte vem de fora. O que acontece, né? O Pierre Classes não chega a explicar, ele chega perto da solução, que apreende o problema de modo real, né? Mas ele ainda é demasiado estruturalista, ele ainda acredita numa ruptura, né? Ele acredita que o Estado chega num certo momento, né? A tese de Deleuze, por exemplo, é que o Estado sempre existiu, ele coexiste, né? Só que, ao mesmo tempo, como é que você pode antecipar e esconjurar o Estado se ele não existe? E aqui uma coisa muito interessante, porque você precisa distinguir entre dois modos de existência, dois modos de realidade. Você precisa distinguir entre a realidade virtual e a realidade atual. A realidade virtual, né, por exemplo, o Estado ele tem uma maneira de se insinuar, digamos assim. Se a gente usar um esquema, o Deleuze vai citar um esquema da física. Deleuze ele tem uma queixa, ele diz assim: é impressionante como as ciências químicas, físicas, exatas da natureza se desenvolveram muito em matéria de método, né? E em relação às ciências humanas. É impressionante como o homem, como um animal racional, é incapaz de pensar ou de criar um método próprio para pensar o desejo, né? E aí, inclusive, o modo como o Estado emerge. E aí ele diz, mas se a gente usar um esquema da física, por exemplo, um sistema de ondas, por exemplo, né? A onda, ela teria dois sentidos, o sentido centrípeto e o sentido centrífugo. O sentido centrípeto é quando um certo fluxo de onda ele tende para um centro, uma espécie de concentração. Então, todos os fluxos vão em torno desse centro. Vamos dar um exemplo prático, já como a gente tem pouco tempo, vamos ser bem esquemáticos. Então, olha só. Imagina só, você tem uma sociedade sem Estado, não é uma sociedade sem centros de poder. Tudo tem centro de poder. Você tem 1000 tipos de poder, mas o Estado é um tipo muito específico. O que é o Estado? O Estado é onde os poderes ressoam. Então você tem, na nossa sociedade, o poder do pai ressoa com o do professor, com o do chefe, com o do político, com o do juiz, entendeu? É tudo uma espécie de ressonância concêntrica, há um centro único, né? E ao mesmo tempo se distribui nesses pequenos centros, nesses pequenos poderes, né? Até o poder de um vigilante, por exemplo, até o poder da mais reais testemunhas, por exemplo, sei lá, daquele que tem menos qualificação social reconhecidamente. Ele tem algum tipo de poder como testemunha, por exemplo. Então, há uma distribuição de poderes. O Estado, ele só funciona quando há uma concentração desses centros de poder. Então, o que fazem os ditos primitivos para esconjurar o Estado? Eles não deixam que haja concentração, que não haja ressonância dos centros de poder. É isso que eles fazem. Então,
Ao esconjurar o estado, o que eles fazem? Eles antecipam. Para esconjurar, você tem que ter algum tipo de contato. Com que é realidade? Mas ela nem existe. Ora, mas é uma realidade que não existe, mas que é real. Então é diferente a realidade existente da realidade virtual. É uma realidade virtual, ela chega em matéria de ondas, há uma espécie de horizonte virtual que se desenha, né? e que é possível apreendê-lo de modo real, sem que ele se efetue concretamente. Por isso que se antecipa e ao mesmo tempo se esconjura. E como se esconjura? Não deixando ressoar, que é o segundo sentido da onda. Aí a onda centrípeta, ela passa a ter um movimento centrífugo, né? E aí existe um exemplo de um cara, um antropólogo, etnólogo chamado... Ele escreveu um livro chamado Os Círculos de Fogo. É o... esqueci o nome dele. Bom, olha que... voltar eu falo quem é esse cara. E ele vai falar da questão do xamã. Porque o próprio Pierre Classes, ele ensinou que o Estado começa, ele esboça uma tese de que o profetismo está na origem do Estado. E se você for ver, ressoa um pouquinho com a genealogia da moral do Nietzsche, porque o Nietzsche vai dizer assim, que o padre emerge numa sociedade, né, em que o poder material, por exemplo, de um déspota, se exerce de modo a submeter as populações, né? Mas o padre desvia o ideal do poder e torna esse ideal algo fora da existência. Então o padre, ele leva o campo do poder para o lado espiritual e ideal, né? E o Pierre Classes, ele tem uma tendência a dizer assim, olha, pelo lado do profetismo a gente vai ter uma pista para chegar a detectar isso. No entanto, se você analisa nesse livro Círculos de Fogo, você vai ver que no caso do xamã, que vai fazer a concentração dos vários centros de poderes, né? Por exemplo, você pega, sei lá, a cultura iorubá, os vários deuses que você encontra ali, as várias forças, são centros de poder, né? E haveria um que concentraria e faria ressoar. Mas o que é incrível é que isso é delimitado à atmosfera xamânica, que é apenas um momento, né? É muito localizado no modo de existência dito primitivo. Então, não é uma coisa que permanece o tempo inteiro, e só acontece segundo aquela condição, segundo a condição de um ritual. Desfeito aquele ritual, isso não opera mais. Então, o Estado não se constitui aí, né? Não há como. Por isso que você pode, inclusive, esconjurar o Estado na própria prática xamânica. Claro, a gente precisaria desenvolver aqui vários aspectos. Eu só estou esboçando, porque hoje a gente está fazendo essa manifestação um pouco mais breve. Mas o que eu quero dizer, essencialmente, para a gente até já indicar por onde a gente pode seguir trabalhando, é que o ressentimento, né, era o que eu queria dizer antes, é uma base comum, né? O Estado só emerge concretamente no horizonte dos ditos primitivos quando há a perda do interesse das relações. Quando as trocas entre as tribos, entre as linhagens, entre as aldeias, entre as famílias, né, não tem a importância decisiva e dominante no seu modo de existir. E quando, evidentemente, isso ocorre, há uma tendência a se preocupar com o interior. Porque se você não está em relação, você volta-se para si mesmo. Mas esse modo de estar ligado ao interior já é um modo capturado. Por quê? Porque de alguma maneira você perdeu a potência de acontecer.
Porque se você perde o interesse na relação, você também perde a potência de acontecer. Mas você segue acontecendo, porque isso é inevitável. Se você segue acontecendo sem a potência ou sem a sedução, o interesse no acontecimento ou na relação, você tende a se focar na acumulação. Ou melhor, numa apropriação que agora não é mais comunal, mas uma apropriação unilateral ou monopolista. É essa tendência que começa a operar. E aí você diz, opera em cada um de nós. Ou nas famílias, nas aldeias, nas várias linhagens, isso começa a acontecer de modo simultâneo. Há uma coexistência desses desinteresses, digamos assim, ao mesmo tempo que há desinteresse, há uma espécie de estado que toma o lugar da nossa potência de acontecer em nós, um estado afetivo em nós. Então, uma espécie de coagulação, uma espécie de estado material do ressentimento, né? Não é ainda o estado formal, não é ainda a condição formal, é o estado material do ressentimento. Então, essa coagulação do desejo, essa viscosidade do desejo, esse adensamento do desejo que se submete aos seus estados afetivos, eles começam a ressoar entre si. Essas ressonâncias é que, ao mesmo tempo, constituem aquele horizonte que até então era virtual, em horizonte atual. E o estado que era antecipado virtualmente e esconjurado, ou seja, não se deixava ele chegar a se efetuar e se concretizar, agora ele tem a chance de se efetuar. Então, mesmo no estado mais arcaico, que é visto como uma espécie de estrutura transcendente, ele implica necessariamente uma imanência. Tudo é da imanência. Não existe nada que vem de fora de modo miraculoso. Tem que explicar tudo pela imanência. Então, a única maneira do estado se constituir de modo concreto é que haja essa ressonância afetiva, né? Haja esse atolamento, o que o Nietzsche chama de pântano do niilismo. O que é o pântano do niilismo? É quando o desejo se coagula em nós, né? É uma espécie de atolamento afetivo. E aí é uma cumplicidade, né? Se você não faz esse trabalho de dissolução desses coágulos de desejo afetivos, se você não faz o seu desejo um desejo nômade, se você não faz o seu desejo uma máquina de guerra sem a qual você não se transmuta a cada momento de acontecimento, você não se torna uma potência de mudar enquanto desejo, desejante mesmo, né? Você necessariamente cai nessas práticas sedentárias e você se torna cúmplice do Estado e da captura. Então, hoje em dia, é engraçado, seja a direita, seja a esquerda, todo mundo reivindica sujeito responsável, cidadão, isso, aquilo, né? E esse sujeito não é nada mais, nada menos do que essa má consciência da falta interiorizada em nós. Então, para que você interiorize o Estado, você precisa também interiorizar a falta e a miséria afetiva, né? E aí você diz assim, de um lado você reivindica, somos livres empreendedores, burgueses, capitalistas, nós temos o direito a essa liberdade absoluta. E do outro lado eu reivindico os meus direitos como cidadão social, com as políticas públicas, etc. e tal, né? Tudo bem que a gente vê que esse outro lado coincide mais com as questões da vida, né? Da vida interessante. Mas, ao mesmo tempo, existe a reclamação da direita que diz assim, isso é tutela, né? Bom, claro que é também, de uma certa forma. Então, o que ocorre? Há muitas políticas de esquerda que são cúmplices dessa tutela ressentida do desejo. E aí dá margem para a direita atacar do jeito que ela quiser. Por quê? Porque não se faz a lição de casa. Então, ao invés de querer se empoderar, tem que se potencializar. Não adianta querer se empoderar. De um lado, a direita se empodera com o capitalismo. De outro lado, a esquerda se empodera com a tutela do Estado. Ambos estão na mesma captura do empoderamento. Então, enquanto tiver esse investimento dicotômico, né, a gente não chega no verdadeiro problema das forças de humanidade em nós. Eu acho que para chegar nesse problema a gente tem que tocar na questão do ressentimento. E tocar na questão do ressentimento é ver as nossas cumplicidades, seja de que cor for a nossa bandeira ideológica. Tem cumplicidades de desejo
que são desonestas, né? Essa honestidade que a gente reclama, e você só pode ser honesto com você mesmo, com o outro nunca você vai ser honesto, é impossível você ser honesto com o outro. Né? Por quê? Porque o desejo não tem finalidade, o desejo é intensivo. Então, sempre que você quer alguma coisa, o outro espera que você vai atingir aquele fim, né? Algo está acontecendo com você e te tirando daquele lugar, você já é outro. Nunca você vai estar no lugar que o outro te espera. Então você pode ser sempre acusado de desonesto. E daí? E quem está em procura do reconhecimento, né, de uma honestidade para o outro? Agora, faça a sua lição de casa, seja pelo menos honesto para si. Enfim. Então, claro, é uma maneira, inclusive, da gente provocar um pouco mais, né? Para que a gente chegue a realizar os verdadeiros combates, que esses combates, né, dos inimigos exteriores, simplesmente, né, essa ideologização dos inimigos ainda é uma forma de delírio. O homem ainda é delírio. Assim como ele diz que ama alguém, né, ama uma imagem em alguém e atribui essa imagem a alguém, ou odeia esse alguém, ama uma imagem que aconteceu nele e atribui esse alguém. Mas aí você vai ver, a imagem não tem nada a ver com o outro que recebe essa imagem, seja pelo amor, seja pelo ódio. E a gente fica amando e odiando imagens e fantasmas, né? Então, é tudo em cima de falsos problemas. Por quê? Porque não sabemos fazer a lição de casa, né? Eu acho que esses são os pontos que a gente pode desenvolver num outro encontro depois, né? Luiz, eu queria que você fizesse aquela passagem do ressentimento que Nietzsche faz, assim, quando é que o ressentimento ele ocorre assim. A primeira forma, vamos usar um exemplo simples, um exemplo da intoxicação alimentar. Então, você, por exemplo, você ingere uma coisa que você acreditava ser um alimento, mas não era um veneno, que intoxicou. Aí você, assim, poxa, eu vou ter que botar isso para fora, eu vou vomitar. Mas eu não consigo vomitar, então eu vou ter que digerir. Mas eu não consigo digerir, então eu vou ter que isolar, para tomar conta do meu corpo, mas eu não consigo isolar. E aí? O ressentimento é isso. O ressentimento é alguma coisa que você não consegue vomitar, que você não consegue digerir, que você não consegue isolar, né? Então aquilo toma conta de você, se torna o fundo da tua subjetividade, passa a interpretar o mundo e a você mesmo. Então você faz uma imagem do mundo por essa lente negativa e você faz uma imagem de você mesmo por essa lente negativa. Então isso é um delírio, né? E o homem se constitui nisso, é incrível. O Spinoza diz assim, lá no livro 2 da Ética, ele diz assim, olha, uma coisa é Pedro e a ideia de Pedro, e outra coisa é a ideia que Paulo faz de Pedro. A ideia que Paulo faz de Pedro depende do estado do corpo de Paulo, mais do que o próprio Pedro. Então, depende do jeito que Paulo está, Pedro vai aparecer para Paulo desse ou daquele jeito. E Paulo vai dizer que Pedro é isso e Pedro é aquilo. Mas, na verdade, Pedro não tem nada a ver com a ideia que o Paulo faz do Pedro. A ideia que o Paulo faz de... Isso diz de Paulo e não de Pedro. Isso diz mais do estado do corpo de Paulo do que da natureza de Pedro. Certo? Então, você vê, o homem tem essa condição. É por isso que o Nietzsche diz que o homem é um animal reativo. Mas isso é produzido historicamente, claro. Né? Então, a gente delira, porque a gente julga as coisas com as nossas afecções e não com a variação de potência real que faz com que a gente realmente se continue de modo intensífico, nessa variação intensiva do nosso desejo, né? O critério seria esse, nosso termômetro é uma espécie de critério imanente, a gente não precisa de que alguém nos diga a nossa verdade. E não é um julgamento, né? Quase é uma variação... Não é julgamento, por quê? Porque a vida é o que ela pode e não o que ela deve ser, né? Do ponto de vista meu do outro, né? O Spinoza diz, não adianta eu superestimar ou subestimar uma coisa, a coisa tem o valor que ela tem. Qual o valor que ela tem? É o que ela pode. Ah, mas a coisa não vale nada, mas ela pode o que ela pode. Ah, ela vale muito, acho que ela vale um pouco menos, porque ela pode o que ela pode. Então, não adianta eu dizer que ela vale isso. É por isso que o Nietzsche diz, o julgamento é sempre uma ficção. Você só julga por ficção, porque a realidade tem a realidade que ela tem. Você não pode dizer que ela tem mais realidade do que ela tem, nem menos realidade que ela tem, né? Então, nós, humanos, julgamos a má consciência, o sujeito, o cidadão responsável e o julgamento é uma coisa só.
Por isso que não adianta a gente reivindicar Estado Democrático de Direito. Né? Estado Democrático de Direito é uma pegadinha. Entendeu? Você está se rendendo, você está traindo o seu desejo, na medida que você quer ser responsável e cidadão, né? E um cidadão de bem. Aliás, o homem de bem é pior que o homem de mal. O homem de bem é bem pior, porque ele mascara melhor. Né? Até o Cunha é cidadão de bem, todo mundo é cidadão de bem. Né? Temos aí o exemplo do nosso Congresso, do nosso Supremo, o Supremo Tribunal, é feito de homens de bem. Né? Enfim, temos muitos homens de bem. Então, o problema é esse, e na verdade o bem, né, o bem é o que diz Nietzsche, olha, o mal fez muito mais coisas interessantes para a humanidade do que o bem. Né? O bem é uma maneira hipócrita de existir. Não significa que você é maniqueísta, então vai optar pelo mal. Não é disso que não é isso que a gente está falando. Né? Mas, bom, a questão então do ressentimento. O que ocorre? Na medida então que você tem um atolamento afetivo, ou seja, algo que te acontece, você não consegue nem expulsar de você, nem digerir, nem isolar, isso toma conta de você, você tem a base afetiva miserável para que um padre te resgate ou te capture. Esse padre pode ser um publicitário, pode ser um capitalista, pode ser um político, pode ser o que você quiser. É um líder, até o seu ideal de consumo, ou de viagem, ou de ir para as estrelas ou para a lua. Né? Não importa. É sempre algo fora que te resgata. É um objeto do desejo que falta ao desejo. Esse modo de desejar, que eu chamei de desejo de eunuco, que está inclusive no coração do desejo dos mais liberais e neoliberais, que acreditam que são sujeitos naturais de desejo, assim como dos sujeitos ditos comunistas ou socialistas, esse modo de desejar é o problema da humanidade. Então a gente deseja por intencionalidade e não por intensidade. Né? O foco na intensidade é também aprender que o acontecimento ele é imediato, ele é real. Então, chegar nesse foco do acontecimento e sair do campo do objeto. O objeto é uma desculpa. Né? É aquela história do desvio de finalidade. A própria finalidade já é o desvio. Não existe desvio de finalidade. É ridículo dizer que existe desvio de finalidade. Por quê? Porque ao dizer que tem uma finalidade, o Nietzsche diz, o que você quer ao querer isso que você quer? Né? Então, isso que eu quero isso, esse é o meu fim, esse é o meu objetivo, mas algo está acontecendo ao seu desejo na medida que você quer aquilo. Então, presta atenção nisso que está acontecendo ao seu desejo. Aqui existe, digamos assim, uma perversão de essência, e é dessa corrupção que os anticorruptos falam, né? Que no fundo é disso que se trata, eles não têm coragem de bancar a sua covardia, claro, né? Porque eles se apegam aos valores estabelecidos. Mas para que você seja capaz de investir numa maneira de viver, você tem que se preparar, você tem que se exercitar, você tem que fazer a lição de casa. Né? E eu acho que esse é o campo comum nosso, o problema é o nosso inimigo comum. O inimigo nosso é o ressentimento, é o atolamento afetivo, é a separação da vida do que ela pode. E como isso é feito? Isso não é feito de modo a funcionar como sistema sem a cumplicidade material do nosso desejo. Acho que esse é o ponto. E aí a gente segue então nos próximos pontos, tá bom?